Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, vocês que acompanham o site estão sabendo aí, enfim, das modificações, pelo menos as modificações que diretamente beneficiaram alguns produtos do agro, os insumos, enfim, a questão da energia elétrica, na revisão feita pelo governo do estado de São Paulo em relação à cobrança do ICMS, aumento do ICMS. No entanto, tem muita coisa que ainda ficou de fora dessa mudança, dessa volta atrás do governo. E produtos que estão relacionados aí à cesta de alimentos, produtos que podem impactar de uma forma bastante significativa ainda no consumo das famílias e no consumo ou na produção das indústrias também. Insumos das indústrias estão aumentando, ou seja, a situação vai repercutir em aumento de preço lá na ponta final para o consumidor, sem dúvida nenhuma. E a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, fez um levantamento muito legal, esse levantamento, bem didático, assim, apesar das confusões aprontadas na hora de distinguir o que é imposto, o que não é, o que mudou e o que não mudou. A Fiesp fez esse levantamento e a gente vai trazer para vocês os detalhes, principalmente daqueles produtos que tiveram modificação, aqueles que tiveram modificação parcialmente e aqueles que tiveram, inclusive, aumento. Pasmem, tem sim produtos que tiveram aumento aí nessa situação. E quem nos ajuda nesse entendimento, quem vai trazer mais detalhes para a gente, é o André Rebelo. O André, ele é assessor de assuntos estratégicos lá da Fiesp e está com esse levantamento, com esse relatório aí, na ponta da língua. Ele vai ajudar a gente aí a entender direitinho o que aconteceu. Seja bem-vindo, viu, André? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Enfim, eu queria, começando a entender, são diferentes produtos que têm diferentes condições. Num primeiro momento a gente achou que o agro estaria livre, mas quando a gente para analisar, muitos produtos ficaram fora dessa revisão. Seja bem-vindo, André. Quais são as suas considerações iniciais aí para a gente em relação a esse estudo? Obrigado, Alex. Obrigado, ouvintes, internautas. É isso, né? O governo anunciou que ia voltar atrás, só que ele não voltou atrás, né? Ele mentiu, né? Ele fez entender que ia voltar atrás de tudo e não voltou atrás de tudo. Boa parte do que ele voltou atrás vai valer só a partir de 1º de abril, né? Não sei por que esse dia da mentira. Outra parte, ele não voltou atrás. Então, assim, ou ele piorou a situação. No caso, por exemplo, do leite, ele voltou atrás. Vai passar a vigorar em 1º de abril, mas durante de 15 de janeiro a 1º de abril vai ser cobrado esse aumento de tributação. Ele voltou atrás do leite, retirou a tributação, só que ele foi lá e carregou ainda mais a tributação nos derivados de leite, nos laticínios, né? O que acaba impactando a mesma cadeia. Vai encarecer o laticínio, vai diminuir a demanda de laticínios, né? E vai acabar prejudicando o produtor de leite da mesma forma. Que reflete lá no consumo, né, André? Reflete no consumo, aumenta o preço, cai a produção, cai o consumo, vai prejudicar o produtor, né? Isso no caso do leite. No caso da carne, ele tinha feito um aumento que chegava até 8,9%. Ele reviu, isso vai ficar em torno de 6%, mas a partir de 1º de abril, né? Mas ele manteve o aumento de tributação em geral e um aumento maior nas empresas do Simples. Então, além dele encarecer o custo do produto para o consumidor final, ele está dificultando a concorrência dos menores frente aos grandes. Ele está aumentando mais a tributação do Simples. Os açougues que não são pertencentes a redes, que não são de supermercado, vão acabar pagando mais impostos e aumentando o preço do seu produto. As pessoas que moram na periferia das grandes cidades, que não têm acesso a grandes redes de estabelecimentos que compram
no açougue da esquina também vão pagar mais caro, né? E assim, o aumento foi generalizado no caso dos produtores de insumos agro. Ele voltou atrás no aumento do imposto para as vendas para o agro em São Paulo, mas as empresas que vendiam para o Paraná, para o Mato Grosso, etc., ele manteve. Isso vai distorcer a competitividade das nossas empresas aqui e pode até exportar empregos dessas indústrias para esses outros estados que consomem nossos produtos. Então, além de encarecer, em geral, só dar uma conclusão, claro, encarecer o produto para o consumidor final, ele prejudica as pequenas empresas porque aumenta mais o imposto simples e prejudica a competitividade de alguns segmentos da indústria porque ele mantém o aumento do imposto nas operações interestaduais. Pois não, Alex? E só lembrando, no caso do queijo, por exemplo, houve até uma revisão, mas foi para mais, né, André? Isso, então, foi revisto. No caso, o leite, ele voltou à situação que existia antes do decreto. Só que, para se compensar, ele aumentou a tributação do queijo. Enfim, é o que eu disse, isso acaba prejudicando a cadeia do leite da mesma forma. E não é um momento para isso, né, André? É um momento que a população está apertada. Na pandemia. Exatamente. O desemprego está alto, está aumentando, as pessoas, quem não está desempregado, que é autônomo, sofreu uma grande restrição na sua renda, diminuição da renda, restrição para poder trabalhar, porque as pessoas não estão saindo de casa, né? E, assim, a falta de noção do governo é tão grande que, nesse momento em que a gente está discutindo uma campanha de imunização, que cada brasileiro vai ter que tomar 2 injeções para se vacinar da Covid, ele aumentou o ICMS da seringa e da agulha. Pois é. Entendeu? Pois é. São considerações importantes de serem feitas. Enfim, é uma situação que deixa a gente até bastante preocupado com o que pode acontecer daqui para frente. Eu pedi para o nosso editor separar alguns pontos do levantamento do relatório que vocês fizeram, André, só para a gente discutir em cima. Vou pedir para o Renan colocar para mim aqui um primeiro trecho que diz o seguinte, André: cerca de 200 operações receberam alteração na regra tributária em outubro de 2020, resultando em aumento de preços. Só que daí houveram modificações, 30 de dezembro, 15 de janeiro, revisões. Foram feitas 18 revisões. 3 receberam alterações que resultaram em aumento de preço para os produtos. 8 restabeleceram parcialmente a regra tributária, mantendo o aumento de preço, porém em menor nível. E 7 restabeleceram integralmente a regra anterior, anulando aí o aumento de preço. Mas, de uma forma geral, cerca de 193 operações sofreram alteração na regra tributária, resultando, portanto, aumento do preço de insumos e de produtos aí, inclusive para a indústria, né, André? Sim, são produtos industriais como um todo, que afetam operações para consumidor final, no caso de automóveis, no caso de seringas. Se você vai numa farmácia, você vai pagar mais caro, máquinas e equipamentos que afetam as empresas, o consumidor, no caso de têxteis e calçados, tá? No caso do agro, voltou atrás no aumento de imposto de insumos nas operações internas, mas nas operações de venda para fora do estado foi mantido, o que tira a competitividade da indústria, né? E aumentou também impostos em remédios que são usados no tratamento da AIDS, no tratamento do câncer, né? Enfim, é um momento muito delicado em que a sociedade passa uma crise de saúde e não se tem o mínimo cuidado em aumentar a tributação de doenças muito perigosas para a humanidade, como o caso de câncer
e da AIDS, e mesmo o caso de seringa e agulhas que nós estamos utilizando agora esse esforço que o mundo está fazendo para vacinar contra o Covid. Mas os medicamentos não entraram nessa revisão de cobrança? Não, então, tem que ver uma coisa que o governo fala, outra coisa é o que está no decreto. Ele falou, não, vou revisar os remédios. Aí ele voltou atrás nos genéricos. Tinha um aumento do genérico, mas assim, os remédios mais caros, esse que vai no tratamento de AIDS, tratamento de câncer, etc., está mantido. É isso, são 200 grupos de produtos, ele voltou atrás em 7. Exatamente. É isso. São grupos, né? Aí tá lá, o grupo é o remédio XYZ, a hora que você vai ver, é o coquetel da AIDS, o coquetel de alguns tratamentos de câncer, etc., manteve. E esse é o trabalho que o pessoal da nossa equipe fez, de mergulhar em cada decreto para ver o que efetivamente fala, porque o político fala qualquer coisa para agradar, para esconder o que ele realmente está fazendo. E o que a nossa equipe fez foi esse trabalho detalhado para entender. Aqui aumentou, ali reduziu e etc. E sabe o que eu gostei da pesquisa, André? Que ficou muito claro o impacto para o consumidor final. O que significa, no final das contas, o que o consumidor vai pagar a mais, independente do momento em que a cobrança está sendo feita, né? Se é lá na ponta produtora, se é na transformação, enfim. Quando o estudo mostra que você ou quem está nos ouvindo vai pagar 8%, 10%, 4%, enfim, qualquer porcentagem a mais, daí fica claro o que vai significar em termos de peso no bolso de quem compra, de quem consome. A gente separou alguns detalhes aqui, eu vou pedir para o Renan passar o segundo slide aqui. Vamos lá, Renan, que é carne de aves. A venda para outros estados, o preço da carne de aves sofreu um aumento, né? Que esse aumento vai vigorar até 31 de março e a partir de 1/4 é estabelecida a regra tributária anterior. Isso anula o aumento de preços a partir dessa data. Isso é outra coisa confusa, né, André? Porque, enfim, vão ser 3 meses, e principalmente os 3 meses de mais gasto da população com oneração no custo, certo? Acho que você falou a palavra correta, confusão. Mas no Brasil, confusão e tributação eles são sinônimos, entendeu? Nosso sistema tributário é muito confuso e qualquer mexida que faz aumenta a confusão. E o governo ainda fez mais confusão, porque ele mexeu, voltou atrás e não voltou atrás dos mesmos termos e nem no mesmo tempo. Então, durante 3 meses, ele vai cobrar, 2 meses e meio, vai cobrar imposto a mais desses produtos. Então, carne de aves é o caso, é um deles. A carne de vaca também. Ele tem um aumento, depois ele tem um recuo menor. Ele vai restabelecer uma realidade em que o tributo é maior do que antes de janeiro, mas menor do que nesses primeiros 3 meses. E ele está exatamente aumentando o preço e aumentando a arrecadação nesse período que ainda estamos na pandemia, em que a pandemia não acabou, pelo contrário, nós estamos vivendo o segundo ciclo e, ao que tudo indica, ele está vindo bem mais forte, ele ainda não parou de subir. A gente já está tendo número de internações semelhantes ao auge da Covid do ano passado, né? E não parou de subir, tanto internações, quanto ocupação de UTI, quanto o número de mortes. Nós já estamos próximo dos picos do ano passado e ninguém sabe se vai subir mais, né? Pois é. E aquele destaque que você fez no início da nossa conversa, as empresas que são optantes aí do Simples, o Simples Nacional, não foi restabelecida a regra tributária anterior à alteração de outubro de 2021. Ou seja,
tem um aumento na venda da carne, esse aumento até 31 de março é de 8,9%. Isso é aumento estimado para o consumidor, certo, André? Certo, isso. A gente sempre trabalha com o dado no consumidor, não adianta a gente olhar no meio da cadeia. Qual é o impacto para quem paga a conta no final? É o consumidor. Né? Então, eu vou cobrar 8,9%, depois eu estabeleço uma realidade de um aumento um pouco menor, mas ainda significativo, alguma coisa entre 5 e 6, eu não me lembro exatamente de cabeça. 7,3 está aqui. 7,3, ok. Então, eu restabeleço em 7,3, né, a partir de 1º de abril, o que é bastante alto, no momento em que a gente teve uma desvalorização cambial altíssima. Esses produtos agrícolas, eles são cotados em dólar, estão subindo por conta dessa diferença cambial. Né? Então, além do choque mundial que a gente está vivendo por conta de aumento de preço, o governo vem e ainda joga lenha nessa fogueira, aumentando por 3 meses quase 9%, e depois vai manter um aumento de 7,3% na carne. Né? Na carne, então, carne de frango, exatamente. É um produto de primeira necessidade. E para aquele... Esses números é o carne de vaca. O frango ele volta à situação anterior. E para uma situação onde as empresas que optam pelo simples, que são as mais penalizadas, né? Como você já tinha adiantado para a gente. Perfeito. Os açougues do simples vão ter um aumento de carga tributária maior do que os açougues de rede ou os açougues de supermercado. Muito bem. Vamos para o próximo? Então, ele prejudica... Pode falar, pode complementar. Desculpa, André. Ele prejudica o pequeno na concorrência frente às grandes redes. Carne bovina e outras carnes. Venda dentro do Estado. A venda para a empresa não optante do Simples. Entre 15 e 31, no final das contas, o preço da carne bovina e outras carnes vai sofrer um aumento de 3%. A partir de 1/4, o preço da carne bovina e outras carnes fica 2,7% mais elevado em relação à anterior. Enfim, teve uma melhora de 0,3% aí, André. É brincadeira, né? Isso. Pois é. Isso nos grandes açougues, né? Nas grandes redes. É isso. Supermercados. E para quem é optante do Simples, nesses próximos 2 meses e meio, ele tem um aumento de 8,9%, e a partir de 1 de abril, esse impacto é de 8,5%. Também mudou pouca coisa. Ele ameaçou, ele comunicou que ia voltar atrás muito, mas voltou atrás pouco. Né? Pois é. E muito mais de poucos produtos. Né? E tira de um lugar e acrescenta em outro, né? Coisa estranha. Perfeito. Vamos para o próximo quadro aqui. Leite longa-vida, esse é interessante. Entre 15 de 1 a 31/3, vigora a alteração na regra tributária e o consumidor final vai ter aumento de 8,4%. A partir de 1/4, o consumidor final fica com um aumento de 5,3%. Melhora também, mas não volta atrás não, né, André? Não volta. 5,4% é um aumento bastante grande, né? Fora o que está aumentando por conta da seca, por conta da desvalorização cambial, de aumento de insumos, ainda tem 5% no preço final por aumento de preço. Por aumento de imposto, desculpa. E parte dessa redução... Pois não. Desculpa, parte dessa redução vai ser compensada pelo aumento dos laticínios, do queijo, por exemplo. Pois é, a gente vai ver daqui a pouquinho. E tem um adendo aqui, tem uma observação, que a revisão de dezembro não restabelece a regra tributária nas demais etapas da produção, transporte e venda de leite ao consumidor final. Dessa forma, o preço pode ainda ficar mais elevado. Ou seja, a revisão foi feita especificamente
na questão aí da produção, certo? Exato. E o restante manteve. Que absurdo. Vamos para o próximo. Laticínios, aí que entram os produtos. O que me chamou a atenção nessa revisão, a gente não vai passar de um em um aqui, porque, enfim, a gente depois disponibiliza o estudo na íntegra para vocês, mas o que me chamou a atenção foi na venda de queijos. Entre agora, nos próximos 2 meses e meio, vigora uma alteração tributária de 1,5%, um aumento de 1,5% no preço dos queijos. Mas a partir de 1 de abril, esse aumento é de 5,7%, André. Exato, né? Ele vai reduzir a tributação do leite, mas vai aumentar a tributação dos derivados do leite dos laticínios, o que vai penalizar o produtor de leite da mesma forma, porque vai aumentar o preço do produto, o consumidor vai consumir menos e vai impactar toda a cadeia de produção. Muito bem. Bom, o importante da gente dizer, né, André, que essa situação aí não tá, enfim, definida, mas tem alguma possibilidade, diante desse estudo, de uma volta atrás do governo? Isso está sendo cogitado, ou pelo menos discutido, André? O governo está muito inflexível nesse aumento. Os setores estão negociando, a gente está tentando politicamente uma revisão para baixo por parte do governo, mas, ao mesmo tempo, a Fiesp entrou na justiça, porque há uma interpretação de que não foi seguido os preceitos constitucionais, de que aumento de tributação tem que ser decidido caso a caso pelo legislativo, e não um pacotão que dá autorização de revisão de impostos no atacado para o governo, para o executivo, né? O legislativo não pode abrir mão do seu papel nesse processo, e esse projeto de lei faz o legislativo delegar esse papel ao executivo. E, na visão dos nossos juristas, isso seria inconstitucional, e nós estamos arguindo nos tribunais essa inconstitucionalidade. E tem um artigo também que dá poderes, dá meio que carta branca aí para o governador decidir o que aumenta e o que não aumenta a qualquer momento, né? Ou seja, o que pode ser decidido Exatamente. hoje pode mudar amanhã, né, André? Exato. E isso não, e esse é um preceito constitucional, é uma competência constitucionalmente pertencente ao legislativo. E ele não pode delegar isso para o executivo, entendeu? Essa é o cerne, esse é o centro do argumento que a gente está apresentando na Justiça. Muito bem. E além, obviamente, desses produtos que a gente enumerou aqui, que são voltados para o agronegócio, que fazem parte da cadeia do agronegócio, muitos outros produtos, insumos, inclusive, estão nessa lista de aumento aí do ICMS, e a consequência, resumindo um pouquinho o trabalho que foi apresentado aí pela Fiesp, a consequência é de maior gasto das famílias, aumento no custo das empresas, risco ao pequeno comércio e redução da competitividade da economia paulista. Falando um pouquinho de cada um, maior gasto das famílias, principalmente as famílias de menor renda, né, André? Perfeito, né? A tributação em produtos, os chamados impostos indiretos, eles afetam muito mais a baixa renda do que a alta renda, porque a família de baixa renda, ela consome uma parcela do salário muito maior da sua renda, ela gasta em consumo. E como a gente está aumentando a tributação em bens de primeira necessidade, do tipo leite, carne e etc., isso acaba afetando muito mais a baixa renda do que a alta renda. Então, ele é injusto por conta disso. Quando a gente fala do aumento no custo das empresas, isso afeta o que nas empresas? Teoricamente, isso vai ser repassado para o consumidor também na ponta final, mas
A empresa perde competitividade? Perfeito. Muitas empresas que estão produzindo aqui em São Paulo estão perdendo competitividade e estão transferindo suas operações. No caso de eletrônicos, muitas produções que eram feitas aqui no estado estão sendo transferidas para a Zona Franca de Manaus, por exemplo. Por quê? Porque ele aumentou os impostos que permitiam com que as empresas operassem aqui. Então, aqui São Paulo perdeu a competitividade, eles estão indo para Manaus, por exemplo. Essa migração, então, já no caso começou do agro, a acontecer, André? já começou. Ah, é? Já começou a acontecer. Já começou. Já temos relatos aí de empresas do setor eletrônico que estão transferindo linhas de produção para Manaus. E você ia citar no caso do agro. Eu te interrompi, No desculpe. caso do agro, os insumos que eram produzidos aqui e vendidos para outros estados, eles perderam competitividade. Essas empresas podem atender esses mercados de outras plantas fora de São Paulo ou transferir a produção para outros estados. Isso também vai ter impacto no emprego. E no final das contas é perda de arrecadação, né? Para quem está imaginando que vai aumentar a arrecadação com esse aumento de imposto, no final das contas, todo esse processo de migração de emprego, de empresa, de menor taxa de emprego, isso aí traduz em redução de arrecadação, né, André? Perfeito, né? Ele tem um aumento no curto prazo da arrecadação, que no longo prazo se transforma em redução de produção e emprego, que acaba reduzindo a arrecadação do Estado. Que é justamente essa conclusão de redução da competitividade da economia paulista como um todo, né? Exato, porque eu aumentei a tributação em comparação aos demais estados da federação. Muito bem. Meu caro André, então, só para a gente concluir, a sua avaliação, a avaliação da Fiesp em relação a tudo isso, enfim, eu entendi que é um processo ainda que carece de disputa jurídica, a situação está evoluindo e a gente sabe que essas disputas na justiça são demoradas, mas qual que é a conclusão nesse momento de todo esse processo? A conclusão é que o governo decidiu promover esse aumento de impostos num momento completamente errado, que a gente está passando por uma pandemia que está se agravando, né? E dadas as dificuldades aí da ampliação da vacinação, isso vai perdurar por mais tempo. O governo aumenta os impostos, prejudica o consumidor, porque vai pagar mais caro esses produtos, prejudica o produtor, que retira a competitividade do produto feito aqui no Estado, então prejudicando o emprego também, e prejudica o pequeno varejo a aumentar a tributação mais no simples do que nas demais. Esse é o resumo da ópera, né? E a insensibilidade é tão grande que no momento que se trata de um plano de imunização de toda a população, ele aumenta o ICMS de seringa e de agulha. Muito bem. E é engraçado que essa repercussão não aparece tão forte na mídia, né? E por isso que é importante a sua participação aqui com a gente, André, para aos poucos a gente trazendo essas informações e disseminando essas informações aí, obviamente de uma forma focada no nosso público num primeiro momento, mas o nosso público também pode, de uma maneira geral, começar a contar essa história para as famílias, para os parentes, para os amigos, para que todo mundo possa entender o que está acontecendo, né? É isso, né? Aos poucos a gente vai fazendo o trabalho da disseminação dessas informações pelos setores, pela sociedade como um todo, para a dona de casa, para os consumidores em geral. Muito bem. André, agradeço muito, viu, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando sobre esse tema, trazendo o posicionamento aí importante da Fiesp nesse momento, e a gente fica aí com os canais abertos aí para qualquer novidade, o que tiver de novidade e vocês quiserem contar para a gente, dividir com a gente, fica à vontade para entrar em contato aqui com Notícias Agrícolas. Combinado?
Combinado, Alex. Em nome da Fiesp, eu agradeço a participação e conto com você nos próximos passos aí dessa luta pela redução do imposto no estado de São Paulo. Legal, pode contar, André. Muito obrigado. Abraço para você, até a Um próxima. abraço. Tá Até, aí. tchau. André Rebelo, assessor de assuntos estratégicos lá da Fiesp, traduzindo um pouquinho para a gente daquilo que ficou meio que escondido, né, diante da volta atrás do governo. O governo de São Paulo trouxe aí informações de que estaria voltando, que não poderia tributar quem produz alimentos, que não poderia tributar quem depende de medicamentos, mas tem sempre um porém aí por trás. Enfim, você viu alguns exemplos de produtos que acabaram ficando de fora dessa restrição ou dessa fim da cobrança, alguns com uma redução da alíquota, sim, mas outros com aumento, inclusive, como é o caso do queijo, no preço pago, no preço que o consumidor lá no final, lá na ponta, vai pagar. Isso é simplesmente uma injustiça aí com o consumidor, que nesse momento atravessa uma situação bastante difícil, bastante complicada. Enfim, temos uma situação que precisa ser resolvida imediatamente, mas, como o André colocou aqui para a gente, depende ainda de decisão da Justiça. Afinal de contas, o governo do Estado de São Paulo está insensível a essas reivindicações, a essas reconsiderações aí sobre o tema. A gente continua acompanhando e imagino que o movimento iniciado pelos produtores rurais vai ganhar mais força ainda diante dessas constatações, e a gente aqui no Notícias Agrícolas vai acompanhar de perto toda essa movimentação. Por isso, continue com a gente.